Deus precisa de um povo? Nós sabemos que Deus escolheu um povo. E aqui eu quero deixar claro para você, meu irmão, o fato de Deus ter escolhido um povo não significa que Ele colocou os demais de lado. A eleição é um ato de graça, de generosidade de Deus, que escolhe um povo e escolhe esse povo para que esse povo possa ser sinal para os demais povos de que existe um Deus que age na história, que atua na história e é diferente dos outros deuses. Para ficar mais claro isso que eu estou falando para você, você tem que ter em mente a seguinte coisa: a fé em Deus ou nos deuses não é um patrimônio somente de Israel. Antes de Deus chamar o povo dele lá, que estava cativo no Egito, já existiam outros povos politeístas, ou seja, com vários deuses. Então a ação de Deus, ela vai intervir, chamar um povo para que esse povo, não é uma elite sagrada esse povo possa servir os demais povos para que possam ouvir a mensagem de Deus. Então vejam, qual a diferença então dos deuses de Israel para os demais deuses? E aqui é muito interessante. Primeiro, que os deuses diferentes do Deus de Israel são confundidos com elementos da natureza. Por exemplo, na Babilônia se cultuava o sol, se cultuava a lua, os astros. É muito comum também, nós vemos em várias religiões, os rios serem denominados como rios sagrados. Será que Deus de Israel era um Deus dessa maneira? Bom, nós vamos entender que o Deus de Israel destoa bem disso. E como é que a gente sabe disso? Primeiro porque os deuses que existiam eram deuses que compactuavam com a escravidão do povo de Israel. Javé vem e intervém retirando o povo do Egito, então ele liberta. É um Deus diferente, é um Deus que está ao lado dos escravos. Não é um Deus que está ao lado do poder, mas é um Deus que está ao lado dos escravos. Outro elemento interessante é o livro do Gênesis. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, nós vemos lá que Deus cria tudo por meio da sua palavra. Para a gente interpretar o livro do Gênesis de uma maneira razoável, não pretendo fazer uma exegese profunda do texto aqui e nem uma hermenêutica rebuscada. O primeiro elemento é que Deus cria tudo por meio da sua palavra. Vejam, e quando nós falamos de palavra, quando nós falamos, nos comunicamos um com o outro, nós comunicamos aquilo que é interior, aquilo que é próprio, aquilo que é nosso. Então Deus revela aquilo que Ele é e Ele chama à existência. Diferente dos deuses babilônicos. No mito da criação babilônica, os deuses eles lutam, eles guerreiam. Então a criação é fruto de uma guerra. Na perspectiva do Deus de Israel, a criação é fruto de um desejo, de uma palavra comunicante, de uma vida comunicante. Quer falar alguma coisa? Não. Não posso continuar? Outro elemento interessante é que Deus, Ele cria, e aqui Ele não nomeia nem sol nem lua, Deus cria luzeiros. Aquilo que era chamado por sagrado, Deus agora apresenta para nós, o livro do Gênesis apresenta para nós como apenas um luzeiro. Isso vai dessacralizando todas as coisas da vida. Para que isso? Por um motivo só. Deus é diferente de tudo que é criado. Então, quando nós damos valor divino para as coisas, a Bíblia chama isso de idolatria. Porque Deus ele é diferente, Deus é o outro. Deus está fora dessa conexão. Isso é um ponto muito interessante. Portanto, os astros não são chamados mais de divinos. Outros elementos podem ser pegos desse livro do Gênesis. Primeiro, nos deuses da Babilônia, os deuses não trabalhavam. O Deus de Israel trabalha 6 dias. Dos deuses da Babilônia, ele colocavam escravos para trabalhar. Deus trabalha e pede um dia do descanso. Veja como o Deus de Israel, então, ele é a favor da vida humana. O Deus de Israel, ele sempre promove e defende a vida humana. Interessante isso se nós aprimorarmos. Veja, eu estou falando do livro do Gênesis. Vamos pular a Bíblia quase que inteira e vamos chegar no livro do Apocalipse?